Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da quarta semana do volume 6 dos PETs. Na quarta semana, o tema vai tratar sobre o clima e as mudanças climáticas, né? As mudanças no clima. Eu falei para vocês algumas semanas atrás, né, que o tempo, né, o tempo ele muda constantemente. Já o clima não. O clima ele muda, pode mudar, mas numa escala de tempo muito maior, né, do que a do tempo. Mas o clima também muda, né? Não só, eu vou falar um pouco sobre a interferência humana, né, nessa mudança, mas não só pela interferência humana. Existem, né, comprovações através de pesquisas, né, paleontólogos e tudo mais, que a Terra já passou por diferentes mudanças climáticas ao longo dos anos, né? E isso é comum, é normal dentro do nosso planeta. Só que o que ocorre? Essas mudanças, elas não acontecem de maneira rápida. São mudanças que têm uma escala de tempo, né, para mudar muito grande. Né? A gente tá falando de mudanças de milhões de anos. Né? Basicamente, desde que o homem está na Terra, né? A Terra existe aí há bilhões, aproximadamente 4 bilhões de anos. O homem está na Terra há alguns milhões de anos. Então o homem está na Terra muito pouco tempo, se a gente pega a idade da Terra, né? Então a gente ainda é muito novo aqui, vamos dizer assim. Então desde que o homem está na Terra, né? Já teve alguma mudança climática, mas muito menos significativa, do ponto de vista natural que eu estou falando. Mas é comum. A Terra então já passou por eras em que ela estava muito quente, né? Inclusive algumas dessas eras em que ela estava muito quente não conseguia ter nem seres vivos dentro da Terra, em consequência do clima, né? Teve eras do gelo, né, que a Terra se cobriu por gelo quase totalmente, né, então ela é extremamente fria e assim por diante. Então, naturalmente, ela passa por essas mudanças, mas sempre lembrando, essas mudanças naturais da Terra são mudanças que ocorrem numa escala de tempo muito grande. A gente está falando de milhões e milhões de anos aí para haver umas mudanças naturais, né, no clima como um todo da Terra, ok? Então, nem toda mudança é provocada pelo homem. Mas aí agora vamos falar das mudanças climáticas que ocorrem desde que o homem está na Terra. De todos os seres vivos que já habitaram o nosso planeta, né, o homem é com certeza o que mais provocou mudanças na superfície terrestre, na Terra como um todo, né? Inclusive no clima. Nenhum outro ser vivo que habitou a Terra em outras épocas foi capaz de mudar as características climáticas da Terra e nem de modificar as mudanças naturais que ocorrem dentro desse clima terrestre. O homem, há pouco tempo, né, se a gente pega a idade da Terra, como eu já disse, o homem está aqui há pouco tempo, o homem já foi capaz de fazer mudanças drásticas dentro do clima terrestre, né? E as mudanças, quando elas não são naturais, as mudanças naturais, eu falei com vocês que elas demoram para acontecer, né? Numa escala de tempo muito grande, né? É uma escala de tempo de milhões de anos, né? Já as mudanças climáticas que não são naturais, as mudanças climáticas que são provocadas pelo homem, né? Elas são rápidas, elas vão acontecer de uma maneira rápida, de anos aí, em um espaço de tempo curto, provoca mudanças climáticas, porque essas não são naturais, essas são causadas pelo homem, né? E então hoje a Terra vive essa mudança, né? A Terra vinha já num processo natural de aquecimento dela, mas era um processo lento,
de aquecimento, e o homem está acelerando esse processo de uma maneira muito rápida, né? Com várias ações que ele promove no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, o homem hoje promove um aceleramento, uma aceleração no aquecimento terrestre, né? Então, ele não, o aquecimento global, que a gente dá o nome, o aquecimento da Terra, que a gente vê hoje, que a gente vivencia hoje, ele não é algo somente natural. Aí que no material de vocês, inclusive, cita algumas interferências no clima terrestre causadas pelo homem. Por exemplo, fala da chuva ácida, né? A chuva ácida é quando o gás carbônico se encontra na atmosfera, torna as chuvas ligeiramente ácidas, ou seja, a gente emite esses gases carbônicos, tem até uma ilustração aqui de uma fábrica, de uma empresa, né? Há muita emissão de gás carbônico pelo homem na natureza, né? Ou então queimadas e tudo mais. E esse gás carbônico, em contato na atmosfera com a chuva, ele faz com que essa chuva seja muito ácida, que ela vai ter muito gás carbônico. E essa chuva ácida, ela vai provocar uma degradação ambiental muito grande, né? Ela é altamente poluente, né? Então, aqui está citando aí o aquecimento global e efeito estufa que está falando aqui. O aquecimento global ele é causado pelo ser humano. Aliás, o aceleramento desse processo, né? A Terra vinha em um aquecimento já natural, mas como eu disse para vocês, era algo que ia mudar com uma espaço de tempo muito grande, né? Talvez a gente, uma geração não seria capaz de notar isso. Hoje a mudança climática é tão grande que uma geração ela nasce e quando aquela geração tá morrendo, ela nota a mudança climática de quando ela nasceu para quando ela morreu, porque a mudança climática hoje ela é acelerada. O aquecimento global que acontece nas últimas décadas aí, né, no final do último século, no último século mesmo, já, e nesse século, ele é causado pelo ser humano, né? Então, o ser humano, ele está aumentando o aquecimento da Terra de diversas formas. Uma forma, por exemplo, é aumentando o efeito estufa. Por quê? O efeito estufa, ele é natural também, pessoal. Muitas vezes o efeito estufa, ele é tido, né, é falado por muitas pessoas como algo ruim, como algo degradatório, ruim para o planeta Terra. Mas não, o efeito estufa, ele existe para manter a Terra aquecida. Sem ele, provavelmente não teria vida na Terra. O efeito estufa funciona como um manto de gases, né, que cobrem a Terra, fica cobrindo a Terra como se fossem coxas mesmo, aquecendo a Terra. Ele mantém, inclusive, os raios solares, o aquecimento provocado pelo Sol, que fique na Terra, que não se expanda todo. Então, ele é algo natural de muita importância para a Terra. Só que o que ocorre? O homem, a partir da emissão de muitos gases inclusive poluentes, né, boa parte deles, com a emissão muito grande desses gases, ele aumenta esse efeito estufa. Então, ao aumentar esse efeito estufa, ele superaquece a Terra. Ela fica muito aquecida, né? Eu gosto de dar o exemplo seguinte: é como se a Terra tivesse protegida por uma coxa, né? Para que mantesse ela aquecida, e o homem, com a emissão desses gases poluentes, aumentasse essa de uma coxa para 10 coxas. Imagina você tá dormindo na sua casa com uma coxa e te colocam aí mais 10 coxas em cima de você. Você vai se aquecer demais, você vai sentir muito calor, né? É a mesma coisa que ocorre em relação ao efeito estufa e o aquecimento global da Terra. O homem aumentou muito esse efeito estufa, que é natural, mas o homem modificou o aquecimento que o efeito estufa promove para a Terra, fazendo o chamado
aquecimento global. É o efeito estufa adicional, né, que a gente fala, que é essas coxas, entre aspas, a mais aí, que o homem deu para esse efeito estufa. Isso é uma mudança climática causada muito pelo homem, né? Aí fala aqui das ilhas de calor, que é outro tipo de aquecimento, né? Global, o aquecimento aí vai mudar muito de uma cidade para o outro, de um lugar para o outro, por quê? O que são essas ilhas de calor? Todo material na Terra, todo ele, material na Terra, ou ele reflete, aliás, ele reflete um pouco e absorve um pouco os raios solares. Vão ter materiais que refletem quase tudo, que quase não mantém, quase que não absorve os raios solares. Por exemplo, eu dou um exemplo, a areia, né? Por que os desertos são extremamente quentes durante o dia, extremamente frios durante a noite? Porque a areia ela não absorve os raios solares, ela reflete tudo, quase tudo. Então todo material vai ter uma porcentagem de refletância e de absorção dos raios solares, né? Há os que absorvem mais e há os que refletem mais. A água, por exemplo, ela absorve muito mais do que reflete os raios solares. E assim por diante. Todo material absorve e reflete, né? O que são essas ilhas de calor? Né? Por exemplo, as grandes cidades, quanto maior a cidade, maior vão ser as ilhas de calor. Por quê? Os materiais, a infraestrutura urbana, como prédios, ruas, asfaltos e tudo mais, são materiais que absorvem mais os raios solares do que refletem. Então, com essa absorção muito grande dos raios solares, se cria uma ilha de calor naqueles lugares. Os raios solares se mantêm ali por conta desses materiais que absorvem muito os raios solares e refletem pouco, né? Então, se você pegar uma cidade pequena igual a nossa, que vai ter menos esses materiais, porque tem uma infraestrutura urbana menor, né? Tem serviços, materiais urbanos em menor quantidade. Se você pega a nossa cidade para uma cidade maior, para uma Belo Horizonte, até mesmo São João, que não é uma cidade grande, mas é uma cidade de pequena para médio porte, já dá diferença para Prados, né? Você sente isso. Isso são as chamadas ilhas de calor, né? Inclusive aqui tem um esquema no material de vocês que mostra, né? Aí tem a temperatura, né? Ao meio-dia, mostrando ao meio-dia, que é o pico, né, da temperatura, onde os raios solares estão ali agindo mesmo sobre a Terra. E aí tem uma linha vermelha, vocês observem aí no material de vocês, que vai mostrar, por exemplo, ao meio-dia, essa linha vermelha é lógico que vai depender da estação do ano, um monte de coisa. Mas aqui provavelmente está mais ou menos no verão, né? A linha vermelha na zona rural ela está lá por volta dos 28 graus. Aí na área de subúrbio que colocou aqui, já foi lá para os. Já aumentou mais, né? E se a gente pega no zona urbana, no centro comercial, isso vai lá para 32 graus. Olha a diferença. De 28 vai para 32 graus por causa dessas ilhas de calor. Aí a zona urbana residencial já cai um pouco mais, porque vai ter áreas verdes, né? No subúrbio também. Na zona rural cai bem mais, volta lá para os 28. Né? Então, tendo mais áreas verdes, é o sinal que vai ter menos absorção desse calor aí. E nas áreas urbanas vai ter maior absorção por causa dos materiais dela, asfalto, as casas, os prédios, né? Então esse é outro tipo de aquecimento. Dentre esses tem vários outros tipos de interferência do homem nas mudanças climáticas, né? Então a mudança climática ela ocorre de forma natural, sim, mas o homem acelerou completamente esse processo, modificou completamente esse processo, ok? Então é isso aí, esse é o tema da quarta semana, um tema de muita importância. Estudem esse tema e façam as atividades, até porque é um tema que está no nosso cotidiano, é um tema de muita importância.